Você sente demais. Percebe nuances que passam despercebidas. Capta mudanças sutis no tom de voz, no olhar, no silêncio. Seu corpo reage antes da lógica. Sua mente processa camadas que a maioria nem nota. E por isso, em algum momento, alguém já te fez acreditar que isso era um problema. Que você era sensível demais, intenso demais, complicado demais. Mas a verdade é outra. E hoje, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para enxergar isso com clareza. Existe um tipo de força que não grita, não impõe, não domina. Ela se manifesta no silêncio, na capacidade de sentir profundamente sem se tornar amargo, de atravessar emoções difíceis sem perder a própria essência. Quem sente demais carrega uma força rara, embora quase nunca reconhecida. Porque o mundo valoriza quem endurece, não quem sente. Valoriza quem se fecha, não quem permanece aberto. Desde cedo, você aprendeu a se conter, a engolir reações, a fingir que não se importa tanto. Não porque queria, mas porque precisava sobreviver emocionalmente. Sentir demais em ambientes pouco acolhedores machuca. Então você criou defesas invisíveis. Aprendeu a observar antes de reagir, a ficar quieto quando algo doía, a se adaptar. Isso não foi fraqueza, foi inteligência emocional em estado bruto. O problema é que com o tempo, essa adaptação começa a confundir. Você passa a se perguntar se há algo errado com você. Por que cansa mais rápido? Por que precisa de silêncio depois de interações simples? Por que certas palavras ecoam por dias na sua mente? E sem perceber, começa a se diminuir para caber num mundo que não foi feito para a profundidade. Mas aqui está um ponto que quase ninguém diz. Pessoas que sentem demais não são frágeis, são altamente responsivas. Seu sistema emocional é mais aberto, mais atento, mais vivo. Isso significa que você ama com intensidade, se importa de verdade, percebe dores alheias e sente o peso do ambiente. Isso cansa, mas também revela algo poderoso. Sua capacidade de empatia, criação e consciência é muito acima da média. A força interior de quem sente demais aparece justamente quando tudo seria motivo para se fechar, mas você escolhe não se tornar frio. Quando mesmo machucado, você não perde a sensibilidade. Quando, apesar das decepções, ainda consegue enxergar beleza. Isso exige uma força silenciosa que poucos conseguem sustentar. Há um momento específico em que essa força começa a despertar. Geralmente vem depois do esgotamento, depois de tentar ser menos, sentir menos, se importar menos, depois de perceber que negar quem você é só te esvazia. É nesse ponto que algo muda. Você entende que não precisa se consertar, precisa se respeitar. Respeitar seu ritmo, seus limites, seu tempo de recuperação emocional. Pessoas profundas precisam de pausas, precisam de silêncio, precisam de espaço interno para reorganizar tudo o que absorvem. Isso não é isolamento, é autocuidado avançado. E quando você começa a se proteger emocionalmente, algo curioso acontece. Sua sensibilidade deixa de ser um peso e se transforma em bússola. Você passa a escolher melhor onde fica, com quem fica, o que consome, o que permite entrar. Não por medo, mas por consciência. A verdadeira força não está em suportar tudo, está em saber o que não deve ser carregado. Está em dizer não sem culpa, em sair de ambientes que drenam, em honrar sua intuição mesmo quando ninguém entende. Quem sente demais tem um radar emocional aguçado. Ignorar isso é se perder. Escutar isso é se fortalecer. Você começa a perceber que aquela exaustão constante não vinha de fraqueza, mas de excesso de exposição, de tentar funcionar como alguém que você não é. Existe uma potência criativa enorme em pessoas sensíveis. São elas que enxergam o que não é dito, que criam, que curam, que acolhem, que transformam. Mas só conseguem fazer isso quando param de lutar contra si mesmas. Talvez ninguém nunca tenha dito isso com clareza, então ouça agora. Sentir demais não é um defeito a ser corrigido. É uma característica que exige manejo, não repressão. Exige maturidade emocional, não endurecimento. Quando você entende isso, para de se cobrar tanto, para de se comparar, para de tentar provar força do jeito errado e começa a desenvolver uma força interna muito mais sólida, a de permanecer fiel à própria natureza. Essa força não faz barulho, mas sustenta. Sustenta decisões difíceis,
Sustenta afastamentos necessários. Sustenta o silêncio quando antes você se explicaria demais. Sustenta o descanso sem culpa. Sustenta a escolha de ficar consigo mesmo. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha se encaixado por dentro. Talvez você tenha se reconhecido em mais de uma frase. Se isso aconteceu, escreva nos comentários: "Eu sinto demais", não como um pedido de desculpas, mas como um ato de aceitação. Se este vídeo te ajudou a se entender um pouco melhor, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que também sentem demais e ainda acham que estão erradas por isso. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, feito para quem precisa de pausa, profundidade e clareza emocional, se inscreva no canal A Pausa Interior. Às vezes, a maior força que você pode desenvolver é parar de lutar contra quem você é.